Um ano depois, desde o último vídeo que eu postei aqui, e eu acredito que muita coisa mudou, muita coisa aconteceu, muita coisa tem mudado dentro de mim. E hoje pela manhã eu estava participando de um encontro com algumas mulheres e nós estávamos falando sobre a forma como nós usamos a nossa voz nas redes sociais. E eu falei que nesse momento eu estou com algumas redes fechadas, especialmente a rede que eu mais uso, que é o Instagram, porque eu preciso de um tempo para processar algumas coisas dentro de mim. O tema desse vídeo é: eu achei que eu confiava em Deus. E eu quero contar para você a razão do porquê tudo parece diferente, porque eu me sinto diferente e porque de agora em diante as coisas vão tomar um novo rumo. Imagina você confiar em Deus acima de todas as coisas e se ver diante de um luto que você nunca imaginou, que você não esperou e que, acima de tudo, hoje eu não desejo para ninguém. Em janeiro desse ano, eu descobri a minha primeira gestação. Isso é tão grande para mim que eu posso dizer para vocês que, acima de todo sonho que eu tenho, nenhum deles sobressai o meu sonho da maternidade, de ser mãe, de gerar. Eu posso dizer que eu sou mãe, mas eu não tenho minha filha comigo. Há 4 semanas atrás, eu dei à luz a uma criança que não tinha mais batimento cardíaco, com 6 meses de gestação. Uma criança formada, uma criança que já tinha características e que, ironicamente, parecia comigo. Então eu quero contar essa história para vocês porque não só eu preciso de alguma forma usar o que aconteceu comigo e o que tem passado aqui dentro de mim para ajudar outras pessoas que passaram, passam e vão passar por isso, como eu também preciso de um lugar para colocar a minha voz. E nesse momento, esse aqui é o lugar. E é por isso que tudo parece diferente. Esse vídeo não tem roteiros. Eu pensei muito sobre o que eu gostaria de falar, mas eu pensei também, por que não simplesmente deixar as palavras falarem? Para mim sempre foi muito fácil falar e escrever, mas quando se trata desse assunto, com uma ferida que ainda está tão aberta dentro de mim, é muito difícil. Eu digo que eu achei que eu confiava em Deus, porque nesse momento, no momento da maior dor que eu já passei em toda a minha vida, eu não fui fiel. Com 12 semanas de gestação, num exame de rotina, eu descobri que o meu bebê tinha algum problema. Inúmeras foram as possibilidades, inúmeras foram as coisas que eu ouvi. E bom, se você está chegando aqui agora, eu moro no Canadá há quase 6 anos. Eu tenho um marido, a minha vida acontece por aqui há algum tempo. E assim foi com a minha gestação também. Eu recebi muitos conselhos das pessoas dizendo para eu não acreditar nos médicos daqui, porque eles são muito dramáticos, porque eles falam muitas coisas, mas era visível através das imagens da ultrassom que sim, havia algo errado com o meu bebê. Até então a gente ainda não sabia quem era, a gente ainda não sabia o sexo do bebê, mas diante do cenário em que me falaram que tinha alguma coisa errada, eu entrei em desespero, porque nenhuma mãe quer ouvir que tem algo errado com seu filho, independente daquilo que seja. E os médicos foram muito ríspidos e foram muito diretos comigo a respeito da condição, da possível condição que meu bebê teria. E eles me aconselharam a interromper a minha gestação. Imediatamente eu respondi para eles que isso não era uma possibilidade, que eu não faria isso de forma nenhuma. E eles me disseram que aqui no Canadá era normal. Diante de tamanha gravidade que parecia ser, eles me disseram que muitas pessoas decidem por interromper a gestação.
Mas naquele momento eu fui fiel. Eu disse aos médicos: o Senhor me deu esse bebê, e se for da vontade dele, que esse bebê não sobreviva, como vocês estão dizendo que não vai sobreviver, vai ser no tempo de Deus. Não vai ser no meu e não vai ser na minha vontade. Interromper essa gestação jamais passou pela minha cabeça. E aí começou uma das maiores lutas da minha vida até hoje. Entre exames de sangue, ultrassom, muitas idas aos médicos, nós chegamos a uma resposta. Era uma menina que possivelmente tinha uma síndrome rara. Me ofereceram outros exames, um exame para que eu fizesse uma avaliação do líquido amniótico, e eu perguntei: vai trazer algum benefício? Isso de alguma forma vai poder ajudar o meu bebê, a minha bebê, a evoluir? Vai mudar alguma coisa nesse quadro? E os médicos prontamente disseram que não. Então, numa corrida contra o tempo, para que a gente tentasse de alguma forma encontrar uma solução, nós começamos a ir aos médicos a cada 2 semanas. A cada 2 semanas eu fazia uma nova ultrassom e o cenário não mudava. Algumas vezes ela estava estável, não havia nenhuma mudança. Outras vezes algumas coisas novas eram descobertas. Em alguns exames específicos, nós descobrimos que ela não tinha nenhum problema nos órgãos, especialmente no coração, que era um órgão que poderia ser muito afetado por causa da condição genética. Eu procurei respostas. Eu tenho muitas perguntas para Jesus. Eu procurei respostas ao longo de muitas semanas, mas eu nunca desisti. Interromper a minha gestação nunca foi uma possibilidade para mim. Eu lutei com forças, com as minhas emoções. Eu lutei com tudo que eu tinha. A minha fé naquele momento era inabalável. E eu acreditava que de alguma forma o cenário iria mudar. A minha oração nunca foi para que o Senhor mudasse a condição da minha filha, para que o Senhor me desse uma filha sem nenhum problema. A minha oração sempre foi para que o Senhor permitisse que a minha filha vivesse, porque eu estava disposta. Eu estava disposta a cuidar, eu estava disposta a abrir mão de tudo que eu tivesse que abrir mão para ser mãe dela, para ser mãe da Olivia. No fim das 20 semanas, nós descobrimos que havia uma piora no quadro. A Olivia tinha inchaços dentro do abdômen, na cabeça, nas mãos, nos pés. E ela tinha como se fosse uma bola inchada que ficava perto dos pulmões e do coração. Enquanto ela crescia, e ela crescia muito devagar, tudo isso crescia junto com ela, inchava junto com ela. Até que nós descobrimos que entre a placenta e o cordão umbilical deveria ter uma válvula. E essa válvula controlava todo o fluxo de líquidos que entrava e saía dela, da nenê para a placenta. Essa válvula era inexistente. Ela não recebia nutriente suficiente, ela não recebia o fluxo suficiente de sangue, de nutrientes que ela precisava, e por isso ela não estava crescendo. Então nós descobrimos que, além do problema genético, além de tudo que veio com o problema genético, a Olivia estava com restrição de crescimento. E mais uma vez, eu não desisti. Todas as vezes que a médica perguntava como eu me sentia, eu dizia que eu me sentia otimista e com fé de que o Senhor faria. Mas chegou um momento em que o cenário mudou criticamente. Na nossa última consulta, em que havia batimento cardíaco, a médica, que já havia mudado o discurso dela muitas vezes diante do nosso posicionamento,
explicou pra gente que o batimento cardíaco dela estava muito baixo, que ela já estava lutando demais, que ela poderia estar entrando em sofrimento, porque além de toda a condição, de tudo que veio com a condição e da restrição de crescimento, ela estava tendo dificuldade em manter o batimento cardíaco dela regular, não tinha mais espaço para ele bater. O inchaço havia tomado boa parte dessa região dela e, como o cenário tinha agravado, a médica pediu para que nós voltássemos a cada semana. Todas as quintas-feiras nós voltávamos à médica. E naquela quinta-feira nós não sabíamos que seria a última. A médica mandou a gente voltar na segunda para que a gente checasse ela. Eu confesso para vocês que esse fim de semana, entre a quinta e a segunda-feira, eu enfraqueci. O meu coração doía como se algo já tivesse acontecido. E eu orei. E eu falei para Deus que eu não queria que minha filha sofresse mais. Que se ela precisasse descansar, que assim fosse feito conforme a vontade dele. Que Deus sabia que eu tinha lutado até aquele momento e eu lutaria o quanto fosse possível, quanto fosse necessário. Aliás, mesmo que fosse impossível para mim, eu continuaria lutando. No dia 27 de maio, nós fomos à consulta. E foi muito rápido. Nós entramos, eles colocaram uma ultrassom, né, o aparelho na minha barriga. E ela saiu da sala, voltou com uma médica e me disse que não havia mais batimento cardíaco. Naquele momento, a frase que saiu da minha boca foi: Deus é bom. Porque de alguma forma, naquele momento, eu entendia que não havia mais sofrimento para ela. E de alguma forma, toda a luta que eu nem consigo imaginar que ela estava vivendo dentro de mim, porque eu mesma não sentia nada, além do medo, da insegurança, da incerteza, mas fisicamente eu não sentia nada. Naquele momento, o meu coração de mãe ficou aliviado por saber que a minha filha não mais precisava lutar. E entendendo que Deus é bom, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Da mesma forma que eu consagrei ela quando eu vi o positivo, eu consagrei ela novamente. Eles me levaram para o hospital. Em 3 dias, eu vivi coisas que eu não consigo descrever para vocês, porque na maior parte do tempo eu estava medicada. No dia 29 de maio, às 3 da manhã, a minha filha nasceu. Num parto silencioso, sem choro, com muito amparo, um pai que nunca desistiu dela. A Olivia nasceu sem vida. O luto é a dor mais profunda que eu já vivi. E é por isso que eu digo para vocês que eu não fui fiel. A dor foi tão grande e eu entrei em todos os estágios. Eu não conseguia ver nada na minha frente. Eu neguei, eu senti raiva, eu fiquei frustrada, eu fiquei deprimida. Eu senti todas as emoções que vocês podem imaginar, porque afinal você se vê de frente com o maior sonho da sua vida. E junto dele, uma dor insuportável. Eu não posso ter minha filha de volta. Eu não posso reparar o que aconteceu. Eu sei que eu não tive culpa de nada. Ela simplesmente
foi escolhida numa porcentagem muito injusta para ter uma menina com síndrome de Turner. A síndrome de Turner afeta muitas pessoas e é uma síndrome desconhecida por muita gente. Eu tive o privilégio de ter minha filha por 6 meses. Eu tive o privilégio de gestar, de ver a minha barriga crescer, de ver a minha filha chupar o dedinho na barriga. Eu tive esse privilégio. Muitas mulheres não conseguem alcançar nem o privilégio de gestar por inúmeras razões de saúde, por coisas que só Jesus pode responder. Mas em meio à minha dor, eu não consegui ser fiel. Quando eu me dei conta de que eu estava na minha casa, sem a minha filha na minha barriga e sem a minha filha nos braços, bateu forte. E é por isso que eu tô aqui hoje. E é por isso que eu tô falando aqui com vocês. Porque eu preciso viver por ela. Eu preciso viver por Cristo. Ela lutou para estar comigo e eu preciso lutar para voltar para ela. Deus continua sendo bom. Deus não errou, apesar da minha raiva, durante a minha fúria, eu questionar. Deus não errou. Eu não sei se alguém aí do outro lado passou ou está passando por algo parecido com o que eu passei. Mas eu tô aqui, de pé, e tentando reerguer todas as áreas da minha vida. E de alguma forma, fazer com que essa história faça parte de um propósito muito maior. Eu não sou só a Carol que mora no Canadá, que é esteticista, que é a esposa do Kalov, que é filha da Lu e do Kaká, ou irmã do Lucas. Hoje eu também sou mãe da Olivia. Eu preciso honrar a vida da minha filha. Eu preciso honrar o privilégio que o Senhor me deu de poder ser cura para outras mulheres e para outras pessoas. E é por isso que eu preciso e eu quero muito um novo recomeço. Para que a minha voz, de alguma forma, seja um canal de cura. Eu não fui fiel, porque eu estava em dor. Ainda dói, a ferida está aberta. Mas eu creio no nome de Jesus que essa ferida vai cicatrizar. A saudade não vai passar, mas nós temos o privilégio da vida eterna. E onde a minha filha está hoje é um lugar muito melhor do que ela estava. Antes de ser minha, ela é do Senhor. E eu sei que o Senhor entende o tamanho da minha dor, porque Ele entregou o seu único filho. E de agora em diante, eu quero que tudo que eu faça nas redes sociais tenha propósito. Que tudo que eu faça, que tudo que eu fale, possa engrandecer a vida de outra pessoa. Esse testemunho ainda está sendo formado. Ele não está pronto. Mas eu precisava contar a minha história e dizer para vocês que hoje eu estou fazendo as minhas pazes com Deus. Hoje eu estou recaminhando. Eu volto a engatinhar para poder aprender a andar de novo. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ainda há promessas sobre a minha vida e a minha maternidade. Então, se você se sente desamparada,
triste, sem fé, quebrada, com medo e se sentindo injustiçada. Que você possa me assistir, me reerguer e me levantar novamente. Porque Deus é bom. Ele me preparou. Essa é a primeira vez que eu conto essa história em alguma rede social. E eu espero que isso alcance pessoas. Eu tô aqui lutando por mim também. E eu espero que você lute por você.